Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Cohen, dou aula de matemática e lidero a plataforma Eleva de Ensino e vim conversar um pouco com vocês sobre a prova do Enem e mais especificamente sobre como que a gente pode otimizar a nossa nota no Enem. Seja otimizando o estudo ao longo do ano, seja otimizando o nosso comportamento durante a prova. Tudo bem? Legal. E a gente vai começar a falar sobre isso, dividindo a nossa conversa em 3 partes. Primeiramente, eu queria conversar um pouco sobre qual é o conceito da TRI, o que significa a TRI. Depois, a gente vai falar sobre alguns dados. Nós fizemos uma análise, tá? São mais de 10 mil linhas de código para analisar tudo que já aconteceu no Enem e está disponível nos microdados até então, e a gente vai compartilhar com vocês algumas informações bem interessantes oriundas dessa análise. E aí, a gente vai terminar a conversa do melhor jeito de todos, que é falando sobre dicas de estratégia. O que a gente pode fazer para otimizar a nossa nota, dado que a gente já entende como funciona o Enem e a TRI. Tá ótimo? Então, vamos começar com uma pergunta que é: por que adotar a TRI? Né, a famosa teoria de resposta ao item. Um dos motivos que o Enem resolveu adotar a TRI e saiu do modelo clássico, do modelo antigo de vestibular, é que a TRI ela é uma ferramenta estatística que permite que você compare o desempenho de alunos em diferentes provas. Então, se você faz uma prova hoje e você faz uma prova ano que vem e as duas estão corrigidas pela TRI, as suas notas são comparáveis. Isso significa que tirar 700 hoje ou 700 ano que vem é equivalente. Por mais que você ache que a prova do Enem pode ficar mais difícil de um ano para o outro, o que a TRI faz é, num certo sentido, calibrar as notas. E só essa dica já é importante, porque significa que quando você estiver olhando no SISU para descobrir, para colocar aonde você quer estudar, as informações de anos anteriores são muito, muito relevantes. As notas de corte dos anos anteriores, se não houver mudança de peso, se não houver mudança de número de vagas, a nota de corte do ano anterior é muito, muito importante, porque a TRI garante que elas são comparáveis ano após ano. Tá? Então essa é a primeira informação legal para você usar aí. Tá? E a segunda pergunta é: em que a TRI é diferente? Né? Tudo bem, entendi por que a gente usa uma ferramenta estatística que torna as provas comparáveis. Mas qual é a diferença da TRI? Eu acho que a principal diferença, sem querer entrar no detalhe técnico, na parte estatística, a principal diferença para você é que a sua nota no final não é mais a soma dos acertos que você obteve. Você vai poder ter gente com 30 acertos numa prova de matemática, tirando notas TRI totalmente diferentes. E vamos falar disso depois. Tá? Essa é a principal diferença. Existem algumas outras diferenças mais técnicas que eu vou mostrar ao longo da conversa e que geram estratégias para você melhorar, para você maximizar a sua nota no Enem. Tá? Então, vamos entender primeiro o que acontece com cada questão. Uma diferença do Enem, uma diferença da TRI, é que você, para que as provas sejam comparáveis, você olha cada questão na sua individualidade. E toda questão ela tem 3 parâmetros. Toda questão ela é calibrada, ela é pré-testada para que o INEP, que faz a prova do Enem, saiba exatamente como que aquela questão se comporta em termos de parâmetro do chute. Parâmetro do chute é simplesmente qual a probabilidade de você acertar a questão se você chutar. Fechei os olhos, marquei. Qual é a probabilidade de eu acertar? Se são 5 questões, 20%. Não tem muita mágica aqui. Depois tem o parâmetro de dificuldade. É o mais importante para a gente. Tá? A gente vai deixar aqui nesse slide para mostrar os 3 parâmetros. O parâmetro de dificuldade ele indica quão difícil essa questão é. Tá? Se a pessoa está fazendo a prova e está numa questão mais fácil, o parâmetro é menor. Questão mais difícil, o parâmetro é maior. E por último, tem o parâmetro de diferenciação, chamado Azinho. É um parâmetro mais técnico, não vale a pena a gente conversar sobre ele aqui hoje, porque ele também não gera tanta estatística, tanta estratégia legal para a prova. Tá? Então nós temos esses 3 parâmetros. Uma vez que você entende os parâmetros, e principalmente o parâmetro de dificuldade, que é o mais importante, tá? A gente está pronto para comentar sobre alguns dados de provas anteriores do Enem. E eu queria mostrar para vocês 3 questões. Tá? A maior parte da análise aqui foi feita com dados de 2011 e 2012,
porque existe um lag, tá? O INEP ele demora um pouco para divulgar os microdados. Só a estratégia lá no final, aí a gente pegou dados até a última prova, tá? Então, vamos olhar como é que são questões na prova do Enem. Vou botar um exemplo aqui do que é uma prova bem elaborada, tá? Para que a TRI funcione, o Enem precisa criar provas coerentes, bem elaboradas. Uma prova bem elaborada, ela tem questões fáceis. Tá aqui um exemplo de uma questão bem fácil, tá? Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que blá, 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 tá aí a questão para vocês lerem. Essencialmente, a questão está pedindo para você transformar de centímetro para metro e de milímetro para metro, tá? Não é uma questão que todo mundo acerta, muita gente vai errar. Mas, dentro da prova do Enem como um todo, é considerada uma questão fácil, tá? Fácil, mas só 58% dos alunos acertaram essa questão. É um índice baixo, tá? Quando você pensa no Brasil inteiro, só 58% acertaram a questão. Mas é uma questão que a maioria de vocês, se está estudando pelas aulas do QG do Enem, se está estudando pelo livro Enem, vai acertar essa questão. É uma simples transformação de unidade. Agora vamos ver uma questão média. Uma questão média é essa daqui. Eu não vou ler o enunciado, vocês podem ler, mas basicamente ele está dizendo que a gente vai construir um metrô, tá, num determinado bairro, e ele quer saber aonde que você coloca esse metrô para garantir que ele está o mais próximo possível de um hospital público. É uma questão bem contextualizada, de fato, quando você está criando metrô, trem, transportes ferroviários numa cidade, é importante que os transportes fiquem próximos, tá, dos pontos de aglomeração, especialmente um ponto como um hospital, que muita gente vai para lá com uma certa urgência. Tá? Então, é uma questão boa, super contextualizada, mas nível de dificuldade eu coloquei aqui como médio. Quando você olha os dados do Enem, somente 32% dos alunos acertaram essa questão. Bem mais difícil que a outra, correto? Questão que envolve geometria analítica, de novo. Todos vocês que estão estudando vão conseguir fazer essa questão. Se não conseguir, vê a solução e vai aprender. É uma questão que vocês têm que começar a conseguir fazer. Agora, o que é uma questão mais difícil do Enem? Isso é um exemplo de questão que somente 15% dos alunos acertaram. Tá? De novo, não vou entrar no detalhe, porque não é isso mais importante, mas é uma questão que envolve o conceito de progressão aritmética, tá? E que principalmente tem, não vou chamar de pegadinha, mas tem um detalhe que muitos alunos não percebem e por isso acabam errando, tá? Porque ele pergunta, né? Qual a expressão que relaciona as duas quantidades, mas considerando janeiro o primeiro ano? E aí muita gente erra aqui e marca a resposta errada, muita gente marca a letra D em vez de B, tá? Em vez de C, que é a certa. Mas o mais importante para a nossa conversa é que só 15% dos alunos acertaram essa questão. Então vamos lá. Lembrando, tem aqui 3 questões que eu apresentei para vocês, todas de Enem anteriores. Uma que a gente chamou de fácil, outra de média e outra difícil. Todo mundo comigo aqui? Agora a gente vai entender o que é uma prova ser coerente ou não coerente. Imagina essas 3 questões. Imagina que 2 pessoas diferentes fizeram a prova. Tá? O André e a Maria. Vamos dizer que o André acertou a primeira, acertou a segunda e errou a difícil. Vamos dizer que a Maria errou a primeira, acertou a segunda e acertou a terceira. Tá? Numa prova tradicional, ambos tiraram a mesma nota, 2 acertos cada um. Agora, a minha pergunta para você, e que eu acho que é a grande dificuldade. Quem tira a nota TRI mais alta? O André, que acertou 2 mais fáceis e errou a difícil, ou a Maria, que errou a fácil e acertou 2 difíceis? Pensa comigo, quem você acha que merece a melhor nota? Mesmo que você ainda não conheça nada de TRI, quem você acha que merece a melhor nota? Quem erra a difícil ou quem erra a fácil? Muita gente olha para cá e fala, poxa, a Maria acertou uma questão muito difícil, ela merece mais. Mas esse raciocínio, ele não é completo, ele não é correto quando você pensa em termos de TRI. Porque outra maneira de pensar é a seguinte, se a Maria acertou uma questão super fácil, que 58% dos alunos acertaram, tá? Se ela errou essa e acertou uma difícil,
que você acha que aconteceu com a difícil? Que tipo de pessoa erra as questões muito fáceis e acerta uma questão muito difícil? Tenta lembrar você. Quando isso aconteceu com você na vida, provavelmente o que você fez? O que a Maria fez para errar fácil, mas acertar difícil? Provavelmente, ela chutou certo. Se ela não tinha bagagem, nesse caso matemática, para fazer as questões mais fáceis, mas acertou a difícil, é muito provável que tenha sido um chute. E é assim que a TRI interpreta. Ela interpreta que nesses dois exemplos, a prova do André foi muito mais coerente que a prova da Maria. Porque o André ele acertou as fáceis, num determinado momento a questão ficou difícil demais para ele e ele errou. Super coerente. Nessa prova, o André, que acerta as fáceis e erra difícil, tem uma nota TRI maior do que a Maria, que erra fácil e acerta as difíceis. Esse eu acho que é o principal aprendizado que você tem que ter sobre a TRI. Você não vai aprender a parte estatística dela agora, não tem porquê, tá? Mas você tem que entender isso. A TRI, ela premia provas coerentes. Se você está acertando as questões fáceis e errando as difíceis, você vai melhor do que um aluno que esteja errando as fáceis e acertando a difícil. Tá? Esse é um aprendizado muito forte. E tem um detalhe nisso daí. Tem um detalhe que é o seguinte. A TRI faz dessa forma. Mas nem sempre o aluno que acertou a difícil e errou a fácil é um aluno incoerente. Pode ser, por exemplo, que ele tenha dado uma bobeada, que ele tenha errado uma besteirinha, que ele tenha errado na hora de passar para o cartão resposta do Enem. O problema é que a TRI não consegue levar isso em conta. Então, se você errar, por mais que você soubesse a matéria e tenha errado apenas uma besteira, se você errar as questões fáceis, a sua prova vai ser considerada mais incoerente e, por conta disso, o seu resultado TRI será menor. Então, fica com isso na cabeça, gente. Você não pode errar a questão fácil. Ah, mas como é que eu vou saber se a questão é fácil ou não? Como é que eu faço para não errar a questão fácil? É prática, é treino. Você tem que estudar muito e tem que fazer muitas questões fáceis para garantir que você não vai errar bobagem na hora da prova. Ah, mas é só treino? Só aprender a fazer as fáceis? Não. Tem também a questão do tempo. O Enem é uma maratona. São muitas horas de prova, muitas questões na prova. Você tem que treinar o tempo. Eu recomendo, inclusive, treinar com o tempo menor do que o tempo que você vai ter na hora da prova. Para você chegar na prova e achar que está mais tranquilo. Então tem que fazer muito exercício, com 2,5 minutos por questão, por exemplo. Porque aí você vai treinando, você vai pegando a prática de fazer sem errar. Tá? Então isso eu acho que já é um aprendizado muito importante sobre a TRI. E eu queria dar um exemplo agora, é um pouco de curiosidade, mas a questão mais difícil que já caiu no Enem até hoje. Tá? Uma questão da prova de física, que teve um percentual de acerto de apenas 7%. Olha que curioso, gente. 7%. Olha para mim. Se você fecha os olhos e chuta uma questão, qual é a probabilidade de você acertar? Tem 5 opções, 20%. Por que então que numa determinada questão o índice de acerto é apenas 7%? Em outras palavras, abaixo do percentual de chute. Né? Isso acontece em geral quando a questão tem algum detalhe, alguma pegadinha que acaba induzindo o aluno ao erro. Ou seja, por achar que sabe, ele acaba errando a questão. Ele passa da questão. Tá? É o termo que a gente usa aqui internamente. Então isso não é comum. Tá? O Enem tem poucas questões assim. Mas esse aqui é um exemplo. A questão mais difícil que já caiu no Enem. E como professor, eu vou resolver essa questão aqui para vocês, porque eu gosto em toda conversa, toda aula, resolver pelo menos uma questãozinha. Tá? Então, olha o que acontece com essa questão. É uma questão de forças. A pergunta é o seguinte. Um mecanismo que permite você articular uma porta, abri-la e fechá-la, é chamado de dobradiça. Tá? Se você olhar aí para a porta do seu quarto, da sua sala, você vai ver que, em geral, ela tem 2 ou 3 dobradiças. Tá? Que é onde a porta se prende à estrutura do quarto, à parede. Nesse caso, ele fala de uma porta de 2 dobradiças. E a pergunta é a seguinte. Qual é o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta? Tá? Então, dobradiça na porta. E aí muita gente, tá, marca a letra C nessa questão.
A pessoa pensa num raciocínio simplista, rápido, mas equivocado, que, bom, a porta não pode cair. Se ela não pode cair, né, pela lei de Newton, você tem o peso fazendo ela querer cair, você precisa que a dobradiça faça uma força para cima, para dar equilíbrio. E, de fato, está correto. Essa é a maneira inicial de pensar, mas não pode terminar aí. Muita gente foi induzida ao erro, pensou nisso, marcou a letra C. Não era. Porque o que acontece? Se você tiver uma força para baixo e uma para cima, olha para mim que você vai entender. Olha para essa caneta. Se eu estou fazendo uma força para baixo aqui com essa mão e uma para cima com a outra, ela vai rodar, ela vai girar. E giro não é equilíbrio. Você não vê a sua porta girando por aí. A sua porta está parada, estável. Então, para que ela não gire, tem que haver forças na direção contrária ao giro. Então, quando você olha aqui para o nosso diagrama, você precisa ter uma força para a esquerda para garantir que ela não vai girar para a direita. Só que, se você tem uma força para a esquerda, para que haja equilíbrio de forças, a outra dobradiça tem que fazer uma força para onde? Para a direita. A gente não precisa nem entrar no detalhe técnico de equilíbrio de momento aqui. Tá? Bom, então, onde vai estar a força resultante? Na hora que você faz a soma vetorial, você tem aqui, né, a força resultante na dobradiça de cima e a força resultante na dobradiça de baixo. E aí você corretamente marca letra D. Tá? Então esse é um exemplo de uma questão muito difícil, a mais difícil que já caiu no Enem. Quando você olha para todas as questões que já apareceram no Enem e que estão disponíveis no microdados, significa tudo até 2 anos, né, antes do ano corrente, você vai ver que essa é a que teve menor índice de acerto, somente 7%. Mas o mais bacana da TRI, o que eu quero passar aqui para vocês, é que, para você ir bem no Enem, não é essa questão que você tem que acertar. Não é a questão mais difícil que vai te fazer tirar uma nota TRI alta. É a coerência de acertar as questões mais fáceis. Se você estiver acertando as questões fáceis e as questões médias, a sua nota TRI vai ser mais alta. Ah, como assim? Vamos ver um gráfico para ilustrar isso daí. Esse gráfico é bacana porque ele mostra como é que é a relação entre número de acertos numa prova, que é o que você mede, você sai da prova, aí você vai ver lá o gabarito do Enem no Globo, que a gente faz aqui, QG do Enem, junto com a Eleve Educação. Você vai ver o gabarito, quando você olha o gabarito, você conta o número de acertos. 30, 10, 20, de preferência 35, 40. Agora, qual que vai ser a sua nota TRI? Isso você não sabe, tem que esperar para saber. Esse gráfico ele mostra que pode haver uma grande variação da nota TRI. Por exemplo, pensa numa pessoa que teve 30 acertos. A nota dela ela pode ir desde 700 e pouco até 800 e pouco. Você vê que há uma variação grande, né? De 720 até 816 com o mesmo número de acertos. Por que isso acontece, gente? Quem você acha que tirou o 816 com 30 acertos? É a pessoa que teve a prova mais coerente. É a pessoa que acertou as questões mais fáceis. Quem tirou uma nota TRI menor com 30 acertos? É a pessoa que teve uma prova incoerente, que acertou as mais difíceis e errou as mais fáceis. E que a prova acaba sendo interpretada como houve vários chutes na prova. Tá? Essa é uma interpretação por uma ferramenta estatística, mas é a melhor maneira da gente pensar sobre ela. Por outro lado, olha aqui para o 400. Você teve aluno tirando 400 com quase nenhum acerto, tá? 2, 3 acertos, mas teve aluno com quase 20 acertos tirando 400. E, de novo, isso tem uma relação muito grande com a coerência da prova. Tá, mas isso aqui é matemática. E nas outras matérias? Agora um dado até mais recente. Nas outras matérias também há essa distribuição. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, agora eu tenho os 4 gráficos das 4 áreas, tá? Mas eu estou colocando só a média TRI para cada número de acerto. Olha que curioso. Olha onde que a matemática vai parar. Repara que a matemática é onde a sua nota TRI estica mais. Quando você pensa na maioria dos alunos que está estudando, que fica com uma nota ali entre, vamos dizer, 20 e 40, tá? Entre 20 e 40, as notas, elas esticam um pouquinho, obviamente a TRI vai aumentando, mas em matemática, ela estica muito mais. Quer ver isso de uma forma mais numérica, menos gráfica? Olha que interessante aqui.
Aqui a gente fez um cálculo, uma análise da nota que coloca o aluno no top 0,5%. Ou seja, numa sala de 200 alunos, quem seria o melhor? Tá? E a gente fez esse cálculo para mostrar como é que as diferentes áreas do conhecimento são diferentes no Enem. Repara que em linguagens e códigos, esse top 0,5% atingiu 678 nos microdados analisados. 678, uma nota teoricamente baixa, né? Você pode pensar, quando você pensa numa média de aprovação, dependendo da carreira. Em ciências da natureza, a nota estica mais, ó, foi para 723. Ciências humanas, mais ainda, 733. Óbvio, pode mudar de um ano para o outro, mas a tendência é similar. Até pelo que eu falei antes, que a TRI faz com que as provas sejam comparáveis, com que as notas sejam comparáveis. Matemática, olha a diferença que o gráfico mostrou antes que o número mostra agora. Em matemática, o top, 0,5%, fez 851. Por isso que muita gente fala para você, em matemática a nota estica mais. A prova de matemática vale mais. Não é que valha mais, mas o seu potencial para aumentar a sua média TRI é maior em matemática. Porque quem vai bem em matemática tem uma nota TRI muito mais alta do que quem vai bem nas outras áreas. E tem uma área que ganha da matemática de longe, que é a redação. Olha a redação. O top 0,5% na redação fez 920. É por isso que você escuta muito mais gente tirando 1000 em redação do que próximo disso em matemática. No ano passado, por exemplo, quando você vê quem tirou a maior nota do Enem em matemática, né, que foi o 1013, você tem lá um grupinho de pessoas, não chega a 15. Em redação, passou de 200, tá? O número de 1000. Em redação, a nota estica mais ainda do que da matemática. Nas outras, ciências humanas, natureza, linguagens, nem 1000 teve. 0 aluno tirou 1000. Então, qual é a conclusão daqui? A gente já falou duas coisas muito importantes sobre o Enem. Uma é que as notas são comparáveis. E isso te dá uma dica muito boa quando você for fazer o SISU, que é, olha para os anos anteriores. A outra é que a sua prova tem que ser coerente. Isso te dá uma dica muito boa, que é, não pode errar questão fácil, não pode se perder no tempo. A terceira grande informação é que a sua nota pode esticar muito mais em matemática e mais ainda em redação. E qual é a consequência estratégica para você no seu estudo? Você não pode deixar essas matérias de lado. Mesmo que matemática não seja uma matéria-chave do curso que você quer, tem que estudar e tem que estudar muito. Porque na matemática e na redação as notas passam. Então é para estudar só essas duas matérias? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para você fazer uma média boa no Enem, você tem que estudar todas as matérias. Agora, se você for dar aquele esforço adicional, se você quiser estudar um pouquinho mais de uma matéria, faz muito sentido que você concentre isso em matemática e na redação. Tem que fazer redação o tempo todo, gente. Tem que fazer redação no mínimo uma por semana, se puder fazer mais, melhor. Tem que pegar retorno, feedback dessa redação. Se puder ser um professor, ótimo. Se não puder, pega um outro amigo que está estudando também. Olha os critérios do Enem, que são muito bem articulados, e dá feedback para o amigo, recebe feedback do amigo. Tem que treinar muita redação. Porque na redação, a sua nota estica. A sua nota vai lá longe. Tem que treinar muito matemática por dois motivos. Um, que a nota estica bastante. O outro é que matemática é a matéria em que mais gente erra besteira, erra bobagem. E aí a prova fica incoerente. Então, tem que estudar muito essas duas matérias. As outras também, mas nessas duas a nota estica mais ainda. Então, quando você fizer o seu planejamento de estudo, tem que dar uma reforçada em matemática e, principalmente, em redação. Tá? Então, isso aí é bem importante. E agora que a gente conversou sobre os dados, eu vou compartilhar algumas estratégias. E eu tentei deixar a coisa bem simples, gente. São 3 estratégias aqui para você ver como é que você pode otimizar o seu resultado no Enem. E se você está acompanhando desde o início, se você prestou atenção no que a gente está falando, as estratégias não vão ser novidades para você. A primeira estratégia que eu coloquei aqui é: dê atenção especial para redação e matemática. Por quê? Tem dado estatístico por trás disso.
Ah, não é o Márcio Cohen falando porque é professor de matemática. Não. É porque há uma análise estatística que demonstra que em matemática e em redação, a sua nota TRI estica muito mais. Segunda estratégia. Treine precisão à exaustão. Você tem que ser preciso, gente. Só tem uma maneira de ser preciso, de não errar bobagem. É treinando. Quando você olha para um médico, onde é que ele fica bom e nunca mais comete erro? É quando ele fez várias vezes a mesma cirurgia, o mesmo diagnóstico. Quando é que fica mais difícil? Quando ele está pegando um caso pela primeira vez, uma cirurgia diferente. Treino, treino e treino. É isso que vai fazer você ser preciso. Ah, mas treinar sempre foi importante. Sempre foi. Tem que treinar. Só que no Enem, para que a sua prova fique coerente, você tem que treinar mais ainda. Porque é o treino que faz com que você não erre uma besteira, com que você não dê uma bobeada na hora da prova. Então, tem que treinar e muito. E qual a terceira estratégia? Planejar muito bem o tempo de prova. Gente, essa daqui eu queria frisar. Todo mundo sabe que o Enem é uma maratona. Mas às vezes a pessoa pensa errado, fala, 4 horas e meia de prova, 5 horas e meia de prova, tranquilo. Não é tranquilo. Como que você treina o tempo? Treinar o tempo é, primeiro, você ter uma noção de quanto tempo você tem por questão, tá? Então você vai pegar 4 horas e meia, vai dividir pelas 90 questões do primeiro dia. Só que a minha recomendação é que no seu treino, em casa, na escola, você use menos tempo ainda. Sugiro 2 minutos e meio por questão, como regra para treino. Como é que você treina para ficar bom no tempo? Uma maneira é, quando você for fazer exercícios, não faz um de cada vez. Não pode fazer relaxado, olhando para a paisagem, aí faz um, vê a resposta, toma uma água. Não vai funcionar, gente. Não vai ser eficiente. O ideal é, quero fazer exercício? Vamos pegar logo 10 de uma vez, tenta fazer em 25 minutos. Cronometra. Ah, mas no Enem não tem relógio. Tudo bem. Cronometra 25 minutos para 10 exercícios. No Enem, de 30 em 30 minutos, o fiscal de prova, ele vai lá e diz o horário para você. Eu faço o Enem todo ano para garantir que eu sei o que acontece na prova, como que você se sente na prova. Então, 10 questões, 25 minutos. Terminou? Aí sim, olha o gabarito comentado, aprende a fazer, vai tomar uma água, volta, mais 25 minutos para 10 questões. Sim, você fica bom no tempo. E de vez em quando, pega uma prova inteira do Enem para fazer, ou um simulado, se você tiver acesso a um, e faz o simulado no tempo, sem interrupções. Pode ir ao banheiro se quiser, porque o Enem vai poder também, mas faz no tempo. Tem que ter esse nervosismo, esse friozinho da barriga, que só a pressão do tempo faz. Porque, acredita em mim, no dia da prova, dá um nervosismo maior, dá uma angústia maior. Então você tem que estar muito treinado para não se surpreender com o tempo na hora da prova. Tá? E aí, terminando com essas estratégias mais gerais, eu queria compartilhar com vocês, tá, uma outra análise que nós fizemos, que é dos assuntos que mais aparecem no Enem. Tá? Essa análise é muito bacana, porque quando você está olhando no início do ano, você tem que estudar tudo, não tem jeito. Mas quando vai chegando mais perto da prova, às vezes você quer priorizar alguma coisa. Às vezes você vê que está com lacunas de aprendizados em alguns assuntos. E é importante saber o que aparece com mais frequência, porque isso te ajuda a priorizar, a fazer escolhas de estudo mais perto da prova. Tá? Então eu vou falar isso em cada matéria. Vocês podem pausar o vídeo se quiserem, eu tenho escrito no livro Enem, para quem tem. Tá? Em matemática, por exemplo, o que caiu mais? O que mais cai no Enem, tá? De 2009 até hoje? Fração. Fração e porcentagem juntos, 17%. Depois, gráficos e tabelas juntos, 14%. Você vê, são assuntos que normalmente são dados até no Fundamental 2, mas que são de extrema importância no Enem. E tem que ser mesmo, sabe por quê? São de extrema importância na vida real. Você vai usar esses assuntos na sua vida, quer você faça matemática, engenharia, física, quer você faça uma disciplina totalmente diferente disso. Então, isso é o que mais cai em matemática. Quando você vai para linguagens, o que cai mais? Estratégias argumentativas e discursivas. Não só na redação, que você tem que fazer uma dissertação argumentativa, mas também na prova de linguagens. Escolas literárias também têm aparecido bastante.
variações linguísticas, o Enem adora isso, 10% da prova. Significa que a cada 40 questões de língua portuguesa que você tem na prova, 4 você pode esperar que vão ser de variedades linguísticas. Então você tem que treinar exercícios desse tipo, tem que estudar isso daí. Quando você olha para ciências humanas, você tem história, Brasil colonial como a matéria que mais cai. Depois Primeira República, Império. Claro, esses são só os objetos do conhecimento. Você pode cobrar diferentes habilidades para cada um deles. Mas é importante você saber e dominar esses objetos que caem mais. Já em geografia, espaço rural cai pra caramba. Impactos ambientais, 8% da prova. Todo ano você vai olhar, tem lá um monte de questão de impactos ambientais. Tá? Em ciências da natureza, aí a gente quebrou, né? Física, química e biologia. Em biologia, o que mais cai? Lixo e imunização. Tá? Um detalhe aqui, gente, a prova de biologia mudou consideravelmente no ano passado. Tá? Então, muda um pouquinho a análise. Mas quando você olha para o que mais cai desde 2009, ainda é lixo, imunização e água. Física, muitas questões de usinas e instalações residenciais, muita questão sobre ondas. Olha só, 19% de usinas e instalações. Química, cadeias carbônicas, 17% da prova. Estequiometria, 14%. Tá? Então essa análise ela te permite entender o que mais caiu na prova do Enem. E o Enem ele tem sido muito parecido de um ano para o outro. Pequenas mudanças, mas ainda muita coisa parecida. Então, saber o que mais cai te ajuda a ir bem na próxima prova. E o que o livro Enem faz, que a gente comercializa com vocês, é um livro que explora exatamente esses assuntos que mais apareceram. Ele não explora o todo, não é exaustivo, mas ele ajuda nessa priorização. Tá? E eu queria terminar a nossa conversa, terminar a nossa aula, com um recado para vocês, que é o seguinte: você deve sempre aprender as regras do jogo e depois jogar esse jogo melhor que todo mundo. Acho que isso é muito importante para o Enem. Tá? É importante você entender as regras, e foi disso que a gente falou aqui. Mas não basta saber as regras. Você tem que jogar esse jogo melhor do que todo mundo, porque, queira ou não, o acesso à universidade pública, hoje, o acesso à universidade via Enem, público ou não, é uma competição. Tá? E para você ir bem em qualquer competição, você precisa se esforçar muito, você precisa estudar muito, no nosso caso. Tá? Então é importante saber as regras, sim. Mas agora o que você precisa fazer é sentar e estudar pra caramba e fazer isso todos os dias até a prova do Enem. Porque só o estudo, só o esforço vai te fazer atingir os objetivos que você quer na sua vida. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Sou o Márcio Cohen e até breve.